tarde, pela companhia, por mais um programa que nós estamos continuando, falando sobre a Santa Missa, o seu contexto histórico, como falamos ontem, e nós vamos continuar falando da Santa Missa, da história, do desenvolvimento, do rito e da importância da Santa Missa para a vida do cristão, para a vida da igreja e para a vida do mundo. E hoje nós vamos começar com uma oração, do Padre Pio, sobre a Santa Missa. A oração é assim: Fica comigo, Senhor, porque preciso da tua presença, para não te esquecer. Sabes que a felicidade que com facilidade posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso de tua força, para não cair e pecar tantas vezes. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz, e sem ti somente vejo escuridão. Fica comigo, Senhor, porque és vida, e sem ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, para me dares a conhecer a tua vontade. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te muito e estar sempre em tua companhia. Fica comigo, Senhor, porque embora minha alma seja tão pobre, quero que ela seja um ninho de amor, um lugar em que encontras consolo. Fica comigo, Jesus, esta noite, pois a vida tem muitos perigos. Preciso de ti. Deixe que eu te reconheça como teus discípulos fizeram no momento em que partiram o pão, para que a comunhão eucarística seja luz que dissipa as trevas e faça que me sustenta a única e maior alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, pois na hora da minha morte quero unir-me a ti, se não pela comunhão, pelo menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Senhor, pois só a ti procuro teu amor, tua graça, teu desejo, teu coração, teu espírito, porque te amo e meu único desejo é amar-te cada vez mais. Quero amar-te com todo o meu coração, enquanto estiver na terra, e continuar a amar-te com mais perfeição durante toda a eternidade. Amém. Então, nesta oração belíssima de São Pio, ele está expressando todo o seu afeto pela Santíssima Eucaristia e o quanto a Eucaristia é importante na sua vida. E ele sempre, nas suas celebrações, ele sempre estava concentrado naquilo que estava celebrando, procurava ao máximo não se distrair, porque estava celebrando o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele sacrifício que ele ofereceu um dia na cruz. Ontem nós falávamos do contexto histórico da Santa Missa, como desenvolveu, quem foi que celebrou a primeira missa, como que foi sendo simplificada ou modificada, algumas coisas colocadas, outras retiradas e assim por diante. E hoje nós vamos ver que foi no século II que ficou fixado o costume de comungar em jejum. Vocês sabem que ontem eu disse que existia antes da ceia eucarística, existia aquela ceia ágape, em que cada cristão, da comunidade levava alguma coisinha para confraternizar com os demais irmãos. Mas aí houve certos exageros,
começaram a se embriagar, começaram as suas glutonices, né? E aí, já na época dos apóstolos, né, já se questionava isso, e com o passar do tempo resolveram então tirar, né, desunir essa CAHP antes da Santa Missa, e passou a celebrar a Santa Missa de manhã, né, e à tarde se fazia essa confraternização. Mas com o tempo, um tempo mais ainda, no século II, né, no século II, aí decidiram fixar um tempo para a comunhão, que seria o tempo de jejum, 12 horas de jejum, antes de receber a Santíssima Eucaristia. E hoje, na atualidade, se viu que poderia já com o Concílio Vaticano II, né, que para receber a Sagrada Comunhão precisaria de, no mínimo, 1 hora antes de receber a Sagrada Comunhão. E às vezes, né, alguns cristãos não observam essa regra, né, para receber com frutos a Sagrada Eucaristia. É claro que tem que estar no estado de graça e assim por diante, né? Mas precisa também do jejum. Porque todo mundo esqueceram, a maioria esqueceram que o jejum faz parte da nossa vida espiritual e faz parte também da celebração eucarística. E às vezes vem para a Santa Missa, né, mascando chiclete, comendo pipoca, né? E aí depois chega, além de chegar na Santa Missa atrasado, né? E ainda tem a capacidade de aproximar da Santíssima Eucaristia e comungar. E nós nos esquecemos que para participar bem da Santa Missa nós precisamos chegar antes que o padre entre para a Santa Missa, antes da procissão de entrada, né? Porque o catecismo fala da missa inteira, e a missa começa com a procissão inicial, com a procissão de entrada, né? Além de chegar atrasado, depois está distraído, depois não está em jejum para receber a Eucaristia e vai receber a Eucaristia, então está proibido. Não devemos receber a Eucaristia sem estar em jejum. 200 anos depois do costume, né, que já tinha falado da vez ontem, da ceia ágape, foi instituída a celebração, né, como eu já tinha acabado de dizer, da Eucaristia pela manhã. E aqui mesmo em Perenópolis, né, que é a cidade uma das mais antigas do estado de Goiás, as celebrações, a maioria das novenas e assim por diante, não se tinha a Santa Missa, porque a Santa Missa já tinha sido feita, rezada na parte da manhã, né? Porque ainda tinha esse costume ainda, né? Estava quase no finalzinho, mas ainda foi nessa época, né? Que se jejuava 12 horas, essa coisa toda, né? E era muito interessante que os padres, eles não faziam a homilia na hora da Santa Missa, né? Como nós conhecemos hoje. Ele fazia simplesmente a celebração da Eucaristia, e a celebração da palavra ele fazia à tardezinha, no início da noite, em que ele fazia aqueles longos sermões, né, explicação da liturgia do dia. E na Santa Missa, nós recebemos, nós vamos encontrar com o próprio Deus. E interessante é que é esse próprio Deus que prepara para nós essa ceia eucarística, né? Essa Santa Missa. E nós chamamos também de o banquete. A gente vai no banquete para quê? Né? A gente vai no banquete para alimentar, né? Onde o alimento desse banquete é o corpo do próprio Cristo e a bebida é o seu próprio sangue, é o sangue do seu Filho Jesus Cristo. E ele oferece a todos que vão participar da Santa Missa, né? E é aí que toda a família cristã deve se nutrir e saciar. Esse é o alimento eterno.
o alimento celestial. Nós podemos dizer até o pão dos anjos, né, que nós vamos receber na Santíssima Eucaristia. Só que com uma diferença, né? Os anjos não recebem Jesus sacramentado, né, porque eles não são humanos. Só os humanos recebem Jesus sacramentado, né? E talvez seja este um dos motivos que, se os anjos tivessem inveja, eles invejariam os homens, por causa dessa possibilidade, né? Na verdade, são duas coisas que acontecem com os seres humanos que os anjos provavelmente poderiam, assim, ter uma certa inveja. É o fato de sofrer por amor, né? Unir o sofrimento ao sofrimento da paixão do Cristo na cruz, e também de receber o seu corpo e o seu sangue, né? E o que os anjos não podem fazer, não podem receber, aliás, né? E é este justamente o real sentido da Santa Missa. O sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecido uma vez por toda no alto da cruz, no Calvário, lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, continua sendo atualizado na Santa Missa. Eu não posso dizer que em cada Santa Missa vai acontecer tudo de novo. Cristo vai ter que voltar, vai ter que se sacrificar em cada Santa Missa. Não. O sacrifício dele é único. É aquele mesmo que aconteceu há 2000 anos atrás, lá no alto do Calvário. E nesse banquete, que o próprio Deus prepara para cada um de nós, por assim dizer, não se oferece como o povo judeu oferecia, um carneiro, né? Um cordeiro que era imolado na Páscoa, para que toda a família pudesse comer e assim por diante. O sentido da Santa Missa continua o mesmo, né? É um cordeiro que é oferecido para que a família cristã, né, para que a família cristã possa se alimentar desse cordeiro. Esse cordeiro não é nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E esse cordeiro é bastante interessante, esse cordeiro que aparece na Santa Missa. Ele é sacrificado e ele oferece também o sacrifício. Então é um sacrifício completo, né? Um sacrifício pleno. Não é como o sacrifício que os judeus faziam, porque eles pegavam uma vítima terceira e tinha um sacerdote, e esse sacerdote imolava a vítima, que era sempre um cordeiro, né, sem defeito, né, macho, e o melhor que tivesse, né? E na Santa Missa também é um cordeiro único, né, que é o próprio Jesus Cristo, mas ele tem esses dois sentidos, de ser sacrificado e ele mesmo oferecer o seu sacrifício. Ele é o sacerdote e ele é a vítima. Na verdade, ele é o sacerdote, a vítima e o altar. É por isso que quando a gente entra para a Santa Missa, a gente faz aquelas devidas reverências. Normalmente, no mínimo 2 reverências principais no altar da celebração, né? Quando o padre chega aos pés do altar, com todos os que vão servir a Santa Missa, todos fazem uma profunda reverência ao altar, né? Isso se não tiver o sacrário no presbitério. Se tiver o sacrário no presbitério, se faz a genuflexão, que é um gesto de adoração que também vai servir para o altar, né? Agora, se não tem uma profunda reverência, né, um vênia, que é uma inclinação com a cabeça, né? E depois o padre e o diácono, né, se tiver, aí eles vão cumprimentar o altar mais intimamente, que é o ósculo no altar, né, o beijo no altar, para dizer que o altar é o ponto central da celebração, porque é aí que vai acontecer o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, que vai atualizar, né? Vai fazer memória deste sacrifício. Por isso, a Santa Missa é o memorial redentor da cruz do Senhor, né? A gente às vezes pode achar que a missa é uma festa, a missa é um lugar de euforia, de bater palma, de risada, e de cantar, e de pular, e de dançar. Eu acho que não cabe isso dentro da celebração da Santa Missa. Apesar dela ser também festa,
ela tem esse caráter principal que é o sacrificial, né? Lembrando o que Jesus fez lá no Calvário. Inclusive, é ele próprio que fala. Ele, antes da sua paixão, ele diz, né? Fazer isto em memória de mim, às vésperas de sua paixão. E não foi uma euforia, não foi uma bagunça, né? Simplesmente uma festa vazia. Ao longo dos séculos, a Santa Missa deu o seu exato significado, né? Ela adquiriu o seu exato significado, que é o significado do sacrifício, para indicar o doloroso e desagradável acontecimento com o próprio Filho de Deus. O sentido original da palavra sacrifício é a ação pela qual se oferece a Deus um dom. Então, o que Jesus oferece na cruz é um dom. E que dom é esse? O seu sacrifício, né? O seu martírio, a sua morte na cruz. E este é o sentido específico da palavra sacrifício. A palavra sacrifício ela ainda tem esse sentido até hoje, apesar de ter, às vezes, em certas épocas, ter tentado assim levar um sentido mais assim, mais triste, doloroso, abominável, né? Mas a liturgia ela permaneceu com o mesmo sentido, né? Sacrifício sacrifício na linguagem antiga significa, na língua latina, no latim antigo, sacrum. Sacrum, a gente traduzindo para o português nosso, né, da nossa atualidade, quer dizer sagrado. E facere quer dizer fazer. Então, os sacrifícios seriam, portanto, algo sagrado, uma ação sagrada. E é por isso que a Santa Missa tem esse sentido, porque a Santa Missa é algo sagrado, algo sacro, né? Está fazendo uma ação sagrada. A Santa Missa é um sacrifício perfeito. Isso mostra que os sacrifícios feitos antes do surgimento da Santa Missa eram todos imperfeitos. Mesmo os judeus mais santos que ofereciam sacrifício, esses sacrifícios deles todos eram imperfeitos, né? E não tinha valor algum. Por que não tinha valor algum? Porque não tinha valor salvador para ninguém, né? Porque eles se ofereciam a Deus aquilo que era dele mesmo, né? A ovelha, por exemplo, né? O cordeiro, para Deus. E isso que fazia com que esse sacrifício não tivesse valor pleno. Mas Deus, por amor ao seu povo, ele aceitava estes sacrifícios, né? Como uma oblação, né? E às vezes até ele se agradava destes sacrifícios. Enquanto que na Santa Missa é diferente, né? É o próprio Filho de Deus que aí é oferecido em sacrifício, não uma coisa ou um animal, né, de Deus, mas o próprio Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus que se oferece em sacrifício. Na Santa Missa há três coisas principais, né? Três coisas principais existem na Santa Missa. Primeiro, é um memorial que o próprio Jesus pediu que fizéssemos ao celebrarmos a Santa Missa, fazer memória da paixão redentora que ele sofreu no Calvário, né? Depois, é um banquete. É um banquete porque ali se oferece um alimento. O próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo é oferecido como alimento e nos sacia, né? Nos dá essa graça eterna. E depois é também sacrifício, que é o centro, que é o principal, que é o central. Mas é um sacrifício que é perpetuado, ou seja, uma ação sagrada que a cada dia faz-se memória dela, né? Um sacrifício é sempre um dom,
um dom oferecido ao próprio Deus. Então, o sacrifício não é simplesmente um sofrimento. Mas nem tudo que oferecemos a Deus é um sacrifício. É preciso fazer distinção. Por exemplo, estou oferecendo, sei lá, algum voto que eu fiz, né, que eu ofereço, né? Vou a um determinado lugar, né, fazer umas certas orações, eu vou caminhando a pé, eu vou dar esmola, não sei o que tem. São ofertas que oferecem a Deus, mas não são sacrifícios. Sacrifícios têm um sentido mais profundo e é algo mais sério, né? Isso não significa que quando a gente faz alguma promessa, né, a gente não tenha que cumprir. A gente precisa cumprir sim. Quando oferecemos no ofertório, por exemplo, os nossos R$2 que a gente vai ofertar na Santa Missa, esses são dons que nós oferecemos como sacrifício, mas não é um sacrifício. Está simbolizando o sacrifício, né? O nosso sacrifício, podemos dizer assim, semanal, que a gente está oferecendo na Santa Missa. Mas esse sacrifício é uma devolução dos bens que de Deus nós recebemos. Será que seria interessante não participar do ofertório? Não seria. Teria que participar sim do ofertório, porque o ofertório ele faz parte da Santa Missa, ele está dentro da celebração litúrgica da Santa Missa, que é diferente do dízimo, né? O dízimo a gente devolve parte daquilo que a gente conseguiu durante o mês. E a oferta você devolve, né? Entrega a Deus fruto do seu trabalho, né? Que é laborioso, ao invés de você ir se matando a cada dia, né? Se martirizando para oferecer um sacrifício, então você traz como fórmula simbólica, né? Não é como o que Jesus fez lá no Calvário, né? Ele ofertou a sua vida, né? A sua vida toda inteira. No ofertório, não. No ofertório a gente oferece simbólico, mas é uma espécie do nosso sacrifício diário, né? Que a gente ajunta e depois leva para oferecer no altar do Senhor, onde serão aceitos, né, pelo próprio Deus, mas são coisas que a gente oferece, coisas de Deus para Deus, né? E não simplesmente vamos ofertar algo maior, mas tem o mesmo sentido de sacrifício, só que simbólico. Então, seria interessante, né, que pudéssemos participar desse momento também na Santa Missa, né? E esse sacrifício tem que ser voluntário. É por isso que na maioria das igrejas, os fiéis eles pegam as suas ofertas e vão levar até o pé do altar, como acontecia na época dos apóstolos, né? Mas por causa da comodidade, né? Às vezes por causa de não entender muito bem o sentido do ofertório, aí em algumas igrejas também eles passam de bancos em bancos para acolher a oferta, né? Mas o sentido pleno, o sentido certo, correto mesmo, é ir até o altar para levar a sua oferta. E se me perguntarem se é obrigatório levar uma oferta em dinheiro, sim. Se você não tem, então você leva tudo que você tem, né? Tudo que você tem e tudo que você é, né? Você vai levar no ofertório. Não pode ficar sem participar. Pelo menos a sua vida você tem que oferecer, né? Você não vai levar alguma coisinha, né? Essas ofertas, né? Depois eu vou falar daqui a pouco. Eu vou dizer para que elas servem, né? Não é simplesmente entregar lá e cada um faz dela o que quiser. Tem um destino apropriado. Então vamos agora para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos, né, com a continuação do nosso programa Catequese Missionária. Nós estamos fazendo uma catequese sobre a Santa Missa. A Santa Missa, como nós sabemos, ela é o ponto auge, o ponto principal da vida cristã. Ela é a vida da igreja e não, por que não, também a vida do mundo. E é por causa disso que o São Padre Pio vai dizer
que o mundo pode viver sem o sol, mas não pode viver sem a Santa Missa, sem a Eucaristia. E no bloco anterior, eu falava do sacrifício, né? Do sacrifício que é oferecido simbolicamente no ofertório da Santa Missa. É claro que o sacrifício se oferece uma vítima, né? Para que o sacrifício seja realizado. E este dom que se oferece a Deus como um sacrifício, nós chamamos de vítima. E daí vai surgir o sentido da palavra hóstia. Hóstia quer dizer sacrifício, quer dizer vítima, vítima do sacrifício. Por isso que nós, quando vamos receber a Sagrada Comunhão, a gente recebe a Sagrada Comunhão, ao invés de falarmos pão, nós falamos hóstia. Este é o sentido da palavra hóstia, é a vítima do sacrifício. E é claro que depois da consagração é o próprio corpo de Cristo, ou seja, a vítima oferecida. E é por isso também que o sacerdote na Santa Missa, quando termina a consagração e na hora da comunhão, ele é o primeiro a comungar. E ele tem que consumir aquela hóstia maior, né? Tem que consumir ela toda e depois beber do cálice. Só depois ele vai poder distribuir para os fiéis. Para haver sacrifício verdadeiro, é necessário um sacerdote. É por isso que nas outras religiões, né, que não tem sacrifício, é claro que tem as religiões pagãs, né? Eles têm o sacrifício, e lá também tem um sacerdote. E se alguém me perguntasse por que no evangélico não tem sacerdote? Não tem sacerdote porque lá foi abolido o sacrifício, não se oferece o sacrifício. Para oferecer o sacrifício é necessário ter um sacerdote. Então, por isso que ele está só dentro da Igreja Católica, né? Na Igreja Católica e também em outras seitas pagãs também existe o sacerdote, porque existe o sacrifício. Está bem unido o sacerdote ao sacrifício, né? E é por isso que talvez eles também usem até a vestimenta, né, da cor preta, né, para simbolizar esse sacrifício também, né? Não só morte para o mundo, para as coisas do mundo, mas também como apresenta como o homem do sacrifício, o homem do altar, aquele que oferece a Santa Missa. Mas esse sacrifício não é simplesmente um ato de piedade individual. É preciso ser bastante claro nesse sentido, né? Um sacerdote, para ele celebrar a missa, né, para rezar a Santa Missa, ele reza a missa não individualmente para ele mesmo. Ele vai rezar essa Santa Missa para o povo, né? É claro que ele também faz parte desse povo, mas ele oferece o sacrifício para alguém. Então não é simplesmente uma piedade popular, uma piedade individual que o sacerdote celebra a Santa Missa, mas é algo comunitário, né? Algo de uma comunidade. E a palavra sacerdote, ela significa isso, o homem que oferece o sacrifício, sacerdote, aquele que oferece o sacrifício. E ele oferece esse sacrifício por si e por todos os fiéis, né? E assim ele faz em cada Santa Missa, nas suas orações e assim por diante, né? Pois aí não há sacrifício, e não creem neles, né? Nos protestantes. Não tem sacrifício, e eles não acreditam no sacrifício, né? Ou seja, uma parte da Bíblia está jogada no lixo, né? E a Bíblia fala desse sacrifício, né? E o sacrifício é a oferenda de uma vítima. E essa vítima, normalmente, já no início, né, desde o princípio, né, antes mesmo do cristianismo, era um grupo que oferecia essa vítima, né? E agora continua, né, um grupo oferecendo essa vítima ao próprio Deus, né?
E essa vítima é oferecida a Deus e ela precisa ser destruída, né? Por isso que ela é consumida, né? Na verdade, destruída é uma palavra muito estranha, né? Eu vou falar consumida. É por isso que a Eucaristia ela precisa ser consumida na Santa Missa. E tem uma coisa também muito errada que acontece nas igrejas, que às vezes, né, se coloca aquele monte de partículas para serem consagradas e depois elas sobram e vão para o sacrário, né, e fica lá distribuindo as outras missas. Não deve ser assim. O sentido da Santa Missa tem que ser as Eucaristias, as hóstias consagradas naquela missa que o povo tem que receber. E para que serve aquelas partículas que ficam no sacrário? Serve para duas coisas. Primeiro, para ser adoradas, né? Para ser adorada, partículas da Eucaristia que fica no sacrário guardado, que sobrou da Santa Missa, e também serve para levar aos doentes que não podem participar da Santa Missa. Só para isso, nada mais. Não é para distribuir nas missas, né? Mas só que às vezes, né, até os próprios sacerdotes mesmo não prestam muita atenção nisso e deixam o povo fazer o que quer. Pensam que o sacrário é um lugar, é como se fosse uma geladeira, para ficar guardando comidas. Não. O sacrifício é oferecido naquela missa e é daquele sacrifício que ele precisa comer. Na verdade, só o sacerdote atualmente está fazendo isso, né? Às vezes, né? Na maioria das igrejas, porque ele é o único que comunga da Eucaristia consagrada naquela própria missa, né? Mas todos os fiéis devem comungar também. Este é o sentido, né? Não se deve, não se deve ter aquelas Eucaristias que estão no sacrário. É claro que elas estão lá no sacrário, elas precisam ser consumidas, né? Se elas precisam ser consumidas, então elas precisam ser distribuídas nas outras missas, né? Porque pode ser que, né, consagrou muito, não sei, né? E aí elas ficam aí e pode se perder. E vocês sabem muito bem que a Eucaristia ficando muito tempo guardada no sacrário, ela perde a sua essência. E se ela perde a sua essência, ela deixa de ter ali presente o próprio Jesus Cristo, em corpo, alma e divindade. A Santa Missa é o sacrifício por excelência. É o sacrifício dos sacrifícios. Pois tem uma vítima perfeita, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, há um grupo pelo qual o sacrifício é oferecido. E há um sacerdote que tem o poder de oferecer este sacrifício. Ou seja, só o sacerdote pode oferecer o sacrifício, porque ele foi o único ordenado para isso. O diácono não pode oferecer o sacrifício, a irmã não pode oferecer o sacrifício, um leigo qualquer não pode oferecer o sacrifício. É só o sacerdote. Ele foi ungido, elegido para isso, para oferecer o sacrifício. Em cada Santa Missa, não é um novo sacrifício que está acontecendo, mas é a atualização daquele sacrifício único que foi oferecido uma vez por todas lá no Calvário, né? É como se fosse um prolongamento daquele sacrifício do Calvário, aquele sacrifício na cruz. É na Santa Missa que o sacrifício, o altar da cruz, se faz presente. Então, se alguém falar assim, faltou a Eucaristia, então eu vou só fazer a consagração. Não, não pode acontecer isso. A Eucaristia só é feita dentro da Santa Missa. Santa Missa completa. Isso. É claro que esse sacrifício é eterno, né? Porque o Jesus ofereceu ele uma vez por toda, não é em cada Santa Missa que ele vai morrer de novo, que ele vai se sacrificar de novo, né? Oferecer essa oferenda, né? Essa vítima, ela não é oferecida novamente. Ela aconteceu só uma vez. É claro que vai estar perpetuando ou atualizando, né? Ok. E é por isso mesmo que a Santa Missa tem um valor infinito, né? Os grandes santos vão dizer se nós entendêssemos o valor que tem a Santa Missa, nós viveríamos todos os dias dentro da igreja participando da Santa Missa.
E os fiéis também se aglomerariam diante nas igrejas, e as igrejas não caberiam o tanto de fiéis que existem, né? Se eles entendessem o valor da Santa Missa, né? Mas infelizmente, infelizmente eu posso dizer assim, às vezes, né, tem alguns que procuram milagres, umas outras coisas, né, alguns espetáculos, né, que não acontecem na Santa Missa e também não deve acontecer. E às vezes o milagre dos milagres acontecendo todos os dias na Santa Missa, eles não vão participar, né? Não vão fazer participar, quer dizer fazer parte desse momento, né? Desse momento salvador e redentor em que Cristo está salvando o mundo. Em cada Santa Missa nos encontramos com ao pé da cruz, né? Por isso que às vezes se a gente notar, né, o início da Santa Missa já começa com a procissão, é como se Jesus estivesse já iniciando o seu caminho doloroso até chegar ao Calvário, né? E daqui a pouco, né, a gente vai entrar um pouquinho, a gente vai falar sobre esses momentos da Santa Missa, né? Este sacrifício é oferecido em reparação aos nossos pecados. A Santa Missa é a mesma coisa, né? É o mesmo sentido de que Jesus ofereceu lá no Calvário, né? Por isso dizemos que toda Santa Missa é de cura e libertação. Então é errado falar assim: hoje a renovação está promovendo a missa de cura e libertação. Ué, todas as missas é de cura e libertação. Está nos curando, está nos libertando do poder do mal, está curando a ferida do nosso pecado, está nos salvando. Cada missa tem esse sentido. Então, eu poderia dizer que esse termo é errado usar só para a missa da renovação. Não, todas as missas é de cura e libertação. Coloque isso na cabeça, né? Por que se fala isso? Às vezes até os padres, às vezes até alguns bispos falam também isso. Porque não aprendeu direito a catequese ou não quiseram entender direito o sentido da Santa Missa, né? O real sentido da Santa Missa. E simplesmente acha que é uma celebração, um encontro da Assembleia, um encontro da comunidade, né? Um momento festivo, né? E assim por diante. E não é isso, simplesmente. É muito mais que isso. Cada missa que acontece, cada Santa Missa que acontece, o mundo está sendo salvo pelas missas que são rezadas. É por isso que quando deixar-se de celebrar a Santa Missa, indo na mesma ideia do Padre Pio, São Pio, aí o mundo deixa de existir. Porque se o mundo existe até hoje é por causa da Santa Missa. E o próprio Jesus já dá uma indicação nesse sentido, quando ele volta para o céu. Estarei convosco todos os dias, até o final do mundo. Isso ele está dizendo da Santíssima Eucaristia. E é bem interessante também que na Santa Missa, quando o padre faz as breves alocuções, né, as breves jaculatórias na Santa Missa, aí os fiéis dizem, ele está no meio de nós, né? O padre diz, o Senhor esteja convosco, né? O que nós todos dizemos? Ele está no meio de nós. Né? Na Santa Missa, toda humanidade pode adorar a Deus adequadamente e lhe dar graças, né? Então, a adoração mais perfeita que existe de Deus aqui na Terra é a Santa Missa, porque ali é oferecido o mais alto louvor, a maior glória ao Supremo Criador. E é na Santa Missa, olha, a Santa Missa é a oração das orações, né? É na Santa Missa que nós adoramos, damos graças, pedimos graças e reparamos os nossos pecados. Então, essas são as modalidades das orações que existe na Santa Missa. É esse conjunto de orações, né? Adorar, dar graças, pedir graças e reparar os pecados cometidos. E é por isso que na Santa Missa, logo já no iniciozinho, se começa já pedindo perdão dos pecados. E quando Jesus morre na cruz, qual que é a finalidade principal? Quando ele morre na cruz, ele está reparando o pecado de toda a humanidade.
E se acontece a Santa Missa, na Santa Missa também está tendo essa reparação, né, dos pecados cometidos pela humanidade. É por isso que já no início da Santa Missa, assim, o sacerdote aproxima do altar, faz as devidas reverências, né, a saudação dos fiéis. Aí ele já começa imediatamente na confissão dos pecados. E é interessante que nessa confissão dos pecados pede à Santíssima Virgem e aos santos que intercedam por cada um dos pecadores junto de Deus, para que ele perdoe os pecados de todos, né? Começando do Padre. E é justamente o que acontece com Jesus quando ele inicia a sua, por assim dizer, a sua última Santa Missa, né? Que é o sacrifício no altar da cruz, lá no Monte Calvário. E ele começa com uma confissão dos pecados. E não é simplesmente pecados seus, né? Porque ele não tem pecado. É o pecado de toda a humanidade. É por isso que, conforme está lá em Lucas 23, 34, ele vai dizer: Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ele faz essa oração pedindo por todos, pedindo perdão do pecado de todos, né? De toda a humanidade. É esse gesto que ele próprio vem perpetuando na Santa Missa. Se me perguntassem, a Santa Missa pode dar perdão dos pecados? Sim, pecados veniais, principalmente. É claro que é preciso estar arrependido, né? E tem até o ato de contrição na Santa Missa, que a gente se reza, né? Ou se canta. E aí a gente recebe, poderia dizer, a indulgência de ser perdoado os pecados. Então a Santa Missa, ela tem esse valor infinito, esse valor eterno. A Santa Missa nós poderíamos dizer que ela é como se fosse a antecipação da vida eterna. Nós aqui na Terra, nós conseguimos já viver um pedacinho do céu. O Papa Bento XVI, ele vai dizer que na Santa Missa, o céu beija a terra, né? O céu desce até a terra para que a terra experimente um pouquinho do que é a vida do céu, da vida eterna, a visão beatífica de Deus. Isso acontece dentro da Santa Missa. E é por isso que a gente precisa, consequentemente, a gente precisa dar o devido valor, a devida importância, né? Porque na Santa Missa, quando a gente chega na igreja, não é um lugar da gente conversar com as comadres, né? Conversar com os compadres, né? Fazer da igreja como se fosse uma feira, por assim dizer. A gente já viu lá mesmo no Antigo Testamento, né? Para quem lê a Sagrada Escritura, lá mesmo quando Moisés, né, vai falar com Deus, vem falar com Moisés através da sarça ardente. Moisés tira as chinelas, né, tira as sandálias e em silêncio prostra diante da sarça, porque lá está o próprio Deus. Na igreja é a mesma coisa. Ali está o próprio Deus no sacrário, né, no Santíssimo Altar, né? Apesar de que às vezes em algumas igrejas não tem o Santíssimo lá, né, no presbitério, né? Mas ali está o altar, né? O altar ali ele representa o próprio Cristo, ele é o próprio Cristo. Por isso que a gente precisa render as devidas reverências, né? Fazer as nossas inclinações, né, que são as vênias, né? Cada vez que se passa diante do altar, né? E assim por diante. E assim a gente encerra por hoje, né? Mais esse momento, né, de graça, de aprendizado sobre a Santa Missa, né? E temos muito mais ainda para aprender, né, sobre a Santa Missa. Quanto mais a gente aprende a Santa Missa, melhor a gente vivencia a Santa Missa e melhor a gente consegue os frutos que a Santa Missa nos oferece. E a gente não pode perder tempo. E a gente não pode perder a Santa Missa, por assim dizer. Porque cada missa que a gente perde
É cada momento que a gente perde, é o próprio céu que a gente está perdendo aos pouquinhos, né? A nossa alegria, né? A nossa intimidade com o nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.